dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a PRF, que tem feito um trabalho incansável no combate ao excesso de peso junto ao Ministério Público, através da primeira Promotoria Criminal. Justifico minha ausência com vocês neste momento, pois hoje estou na Abrampa, participando de um congresso em Fortaleza. Vou tecer alguns comentários sobre a minha atuação nesses últimos 11 anos no município da Serra no combate ao excesso de peso de rochas ornamentais. Nos levantamentos que fiz nos últimos 5 anos, foram cerca de 417 autuações no transporte do excesso de carga, sendo a maioria delas na mineração. Somente em 2021 tivemos 114 autuações. E devemos lembrar que em 2020 passamos na sociedade por um momento muito difícil de pandemia, com isolamento social, o que diminuiu sobremaneira a circulação de transporte de carga. É claro que podemos afirmar que o setor tem se comprometido com a segurança viária, mas é necessário que vocês nos ajudem nesse combate, trazendo novas ferramentas para que possamos, de fato, garantir a segurança viária de todos os cidadãos que circulam em nossas vidas. O artigo 132, ele traz a questão da exposição a perigo e, por isso, tenho responsabilizado não apenas o transportador, mas também o embarcador e o adquirente da rocha ornamental, pois é claro que, pelo nexo de causalidade e para o barateamento de frete, todos devem responder por dolo eventual nessa exposição de perigo. Por isso, me coloco aqui à disposição de todos vocês, setor, sociedade, Sindirochas, PRF, para que a gente possa trazer novos encontros com novos debates e que possamos conseguir juntos novas ferramentas que irão garantir ainda mais essa redução. O papel do Ministério Público não é prejudicar o setor, mas reprimir aqueles que insistem em cometer o excesso de peso, pois tem o único intuito de ter lucros maiores no transporte de rochas. E ainda apoiar aquele setor que faz o transporte de rochas ornamentais e exerce sua atividade dentro das regras exigidas pela legislação brasileira. Contem sempre com a primeira Promotoria Criminal e o meu trabalho. É muito importante que a gente haja na repressão e na prevenção, para que a gente possa, então, garantir que novos acidentes com vítimas fatais não ocorram no nosso estado e não abalem sobremaneira a imagem do setor de rochas no mercado interno e no mercado exterior. Me coloco sempre à disposição na primeira Promotoria Criminal para receber novas ideias e estar presentes em novos encontros. Tenham um excelente evento e contem sempre comigo. Fiquem com Deus. O objetivo da nossa presença hoje aqui é justamente passar um pouco do que é a legislação específica, para o transporte rodoviário. Eu espero, assim, também ter um retorno dos senhores, principalmente dos profissionais, no sentido de relatar as dificuldades que eventualmente existam, para cumprir determinados requisitos da norma. De alguma forma, eu vou tentar contextualizar todos os requisitos da norma com a questão de segurança do transporte. Durante toda a apresentação, eu vou procurar associar por que tem que ter uma plaquetinha identificando a trava do bloco, por que tem que ser uma corrente desse tipo e não de outro tipo, tá? Eu vou estar sempre tentando fazer esse link. No final de tudo, o principal objetivo é a conscientização de todos, tá? Não só dos motoristas, mas um pouco também dos empresários, do ramo, em busca para que se promova a busca de soluções práticas, viáveis e seguras para o transporte de rocha ornamental nas nossas rodovias. No final das contas, o que a gente não quer é esse tipo de situação. Observe que a gente tem aí um sinistro, típico, que acontece muito, é muito comum.
A maioria dos sinistros envolvendo o transporte de rocha ornamental é um tombamento, um capotamento, com ou sem desprendimento do bloco de rocha. Perceba que é uma curva, o veículo tombou, o bloco de rocha foi projetado, e nesse caso não houve tanto danos a terceiros, né? Mas a situação, uma curva, um tombamento, né? No caso de chapas, né? A carga caiu, se desprendeu, né? Não foi nem o tombamento do veículo. E isso é um sinal claro para a gente de que a carga não estava devidamente fixada, né? Não nas condições que a norma prevê. Isso aí é um bloco que, esse é a BR-259, mais uma situação de curva, e mais uma vez nos surgiu um alerta. Olha, né, enquanto ali à frente do núcleo de segurança viária eu começo a perceber que há desprendimento de bloco de rocha, isso me dispara um alerta. Alguma coisa está errada. Se a carga estiver fixada, a gente vai ver os critérios mais à frente, adequadamente. Isso não acontece. Tá? O bloco simplesmente não cai do veículo. Ali foi mais um episódio, tem até uma mensagem ali em tom jocoso ali, vem me buscar, saudades que alguém pintou. Isso aí foi na BR-101, ano passado. Começo do ano passado, no quilômetro 238 ali. Essa outra situação aqui foi um bitrem 9 eixos, transportando bloco de rocha, o que por si só já é uma irregularidade. A gente vai ver mais à frente. Isso aí é leste-oeste, numa rotatória. O condutor foi fazer a rotatória, normalmente, e simplesmente tombou o veículo. O segundo compartimento tombou e os blocos foram projetados na via. Felizmente, nesse caso também, sem danos a terceiros. Isso aí é mais uma situação. Esse aí foi em 2017. Esse veículo tombou e atingiu o ônibus da Águia Branca. Foi um caso bem emblemático no Espírito Santo. E nesse caso aí houveram muitas vítimas. Percebam que para que chegasse a situação de um veículo tombar e atingir um ônibus, nós tivemos vários casos antes, né? Não é o primeiro que tomba, não é o primeiro bloco de rocha que causa todo aquele dano. É uma sequência de quase, e aí, invariavelmente, com a repetição, infelizmente, acontece a tragédia. Nesse caso aqui, mais um tombamento. Perceba novamente uma curva, uma carga de chapa e o condutor do caminhão, infelizmente, veio a óbito no local. Tá? Não são só os terceiros que são vítimas, né? Os outros usuários da via, né? Os próprios condutores que estão ali fazendo a condução do veículo também, os senhores também podem se tornar vítimas, né? Então, vamos lá. Vamos direto ao tema em si. Transporte rodoviário de rochas ornamentais. O que são rochas ornamentais? É necessário a gente falar, pode parecer óbvio para a maioria, né, quem está no ramo, mas são materiais pétreos, né, extraídos da natureza e utilizados na construção civil em geral, né, para acabamento, como estrutura, né. Então, nós temos os mármores, granitos, abdôs, arenitos, né, diversos tipos de rochas ornamentais. A legislação que regulamenta o transporte rodoviário, basicamente é o CTB, que é a Lei 9.503, né? E a resolução, atualmente, a 935 de 2022, que deve passar por uma revisão em breve. Ela já está precisando de algumas atualizações, conforme a gente vai ver. Vamos lá, quando a gente fala da resolução 935, né, ela dispõe sobre o transporte aí de blocos de rocha e o resultado do processamento desses blocos nos esteários, né? São as chapas cerradas, polidas ou não, tá? Mas ela não vai tratar
de materiais acabados prontos para uso. Apenas do material bruto extraído da pedreira, né, o bloco, e o material pré-processado, que é a chapa serrada. A resolução ela vai conceituar o bloco de rocha como sendo um bloco de mármore, granito, similares ali, né, com um formato ali de um prisma, né, uma base retangular, ou seja, né, tem aquele formato todo quadrado. Se eu tenho uma amostra de rocha ali, de granito, que ela não tenha minimamente, não lembre um prisma ali de base quadrada, retangular, uma figura meramente, assim, minimamente geométrica, eu vou ter um bloco disforme e eu não posso chamar ele de bloco de rocha. Ele não vai ser transportado de acordo com essa norma. Ele vai ser transportado em caçamba, vai ser um transporte de carga específico. Um detalhe importante é que, para a resolução, né, ele fala aí, ó, chapa serrada, né, que é o produto resultante do processamento do bloco de rocha pelos teares, ou qualquer chapa sintética de base mineral com dimensões e aplicações similares. Então, aqueles materiais sintéticos, né, aquelas chapas que são normalmente importadas, elas também devem seguir os requisitos da Resolução 935 para o transporte. Então, é muito comum, né, quem trabalha com transporte, você ter a rocha ornamental natural extraída na chapa junto com esse material sintético. Elas são transportadas da mesma forma. A resolução ela fala também da inteira, né, no caso, que é aquele bloco que ele tem uma amarração especial. A gente vai ver mais à frente. Então, basicamente, eu tenho o bloco, as chapas serradas, ainda que sintéticas, e tenho o chamado bloco inteira, que é um bloco de dimensões reduzidas. Um detalhe importante para o transporte de blocos de rocha ornamental é que as suas dimensões, a maior delas vai ser sempre o comprimento, certo? A segunda maior dimensão vai ser a largura e a menor delas a altura. Por que o comprimento, né? Eu tenho que aliar, então, no eixo longitudinal do veículo, o comprimento do bloco, por questão de estabilidade. É meio que óbvio, mas a gente vai ver isso melhor depois. Como o compartimento de carga do veículo normal, ele tem no máximo 2,60 de largura, isso é um veículo de dimensões normais, dentro dos limites da resolução que estabelece os limites de dimensões. Né? Um veículo normal de carga, no máximo 2,60 de largura. Então, o bloco, no máximo, vai ter 2,60 de largura e a altura dele vai ser, no máximo, 2,60 ou menos. Percebem? Então, eu não posso ter um bloco com mais de 2,60 de altura. Ah, mas por que não? Porque nós vamos ver mais à frente aqui a questão de estabilidade do veículo. Tá? Então, são detalhes importantes que vão impactar significativamente na segurança do transporte. A figura ali, né, na autoexplicativa, né? Temos a altura, o comprimento e a largura. Com relação aos veículos, né? Existe uma limitação de peso bruto total combinado. Quando eu falo PBTC, é peso bruto total combinado. O máximo que aquele veículo, aquela combinação veicular, para quem é menor aprendiz aí, quando eu falo de combinação veicular, eu falo que tem uma unidade tratora, tem um semi-reboque, então eu falo de uma combinação veicular. A unidade tratora tem a função de simplesmente tracionar, né, o conjunto, enquanto o semi-reboque efetivamente condiciona a carga. Né? A limitação, 58,5 toneladas. Antigamente era 57, né? Aí surgiu aquele implemento quarto eixo, então a resolução ela ampliou para 58,5. Então eu tenho um cavalo trator, né, com 2 eixos, né? Trocado, ou 6x4, né? Puxando uma unidade com 4 eixos. Seria o limite, exceto quando a carga estiver condicionada em containers.
ok? Para o transporte de bloco de rocha, existe um tipo de carroceria específica, que é transporte de granito. Então, numa fiscalização, né, ao abordar um veículo transportando um bloco de rocha, vai ser verificada a documentação, o veículo tem que estar lá, transporte de granito. Por quê? Esse veículo, ele tem que passar por uma inspeção anual para ser licenciado. Então, para que o Detran licencie, para que ele rode, né, esteja apto a circular em vias públicas, ele tem que passar por uma série de verificação de itens de segurança, sistema de freio, direção, suspensão, quando ele é transporte de granito. A combinação bitrem ela pode ser usada desde que os dois compartimentos estejam carregados. Tá? Então, eu posso usar um bitrem de 7 eixos, com um PBTC de 57 toneladas, certo? Eu posso usar ele para transportar bloco de rocha, tranquilamente, desde que o primeiro compartimento tenha uma carga igual ou maior do que a do segundo compartimento. E por que isso? Nós vamos mostrar agora um vídeo. Perceba ali a situação. Ele é uma simulação de rebocamento, né? Um reboque sendo tracionado. Na primeira parte, né? No início do vídeo, pode voltar o vídeo de novo aí. Ele está com a carga igualmente distribuída ao longo do veículo, certo? Frente e atrás. Agora ele redistribui o peso e ele simula de novo a estabilidade. Vocês perceberam como se tornou totalmente instável o veículo após a readequação, ele ter deslocado a maior parte do peso para a parte de trás? Lá, novamente, lá. Fica totalmente instável. Então, por isso a importância, por isso que tem essa regra. Maior peso ou igual, pelo menos, na unidade dianteira, e o bloco menor ou igual na unidade traseira. Deu para perceber? Ficou bem claro a explicação? Numa situação em que um veículo, por exemplo, um bitrem 9 eixos, que é para 74 toneladas, ele é abordado transportando blocos de rocha, ele vai estar sujeito à autuação pelo artigo 237 do CTB, que é em desacordo com as especificações, e retenção para regularização, tá? É uma infração grave, 5 pontos na carteira, tá? Do proprietário. Se eu abordo um veículo em que ele está transportando bloco de rocha, com as travas, com todos os implementos, tudo certinho, e a carroceria não é para transporte de granito, é um veículo com característica alterada, tá? Cabe autuação também e retenção para regularização. O CSV vencido não é uma infração de trânsito necessariamente, desde que o veículo esteja dentro do prazo de licenciamento, tá? Ele vai ter que fazer o CSV para renovar o licenciamento posteriormente. E no caso ali de está sendo transportado o bloco com a dimensão maior no traseiro ou apenas um compartimento carregado, é uma infração do artigo 230, inciso 10º, que é equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo contrato. CVC, esse é um tema polêmico, né? Tem sido bem recorrente. Eu acho que quem pilota aqui combinação quarto eixo? Alguém aqui já conduziu? Você já foi abordado já pela PRF? Não? Tá. Então, quando você for abordado, caso aconteça, para você não estranhar, você já vai estar preparado. O que acontece? A mesma resolução que autorizou esse quarto eixo para 588 e 500, ela diz que combinação com mais de 54 toneladas e meia tem que ser uma específica, tá? Essa combinação aqui
que é o CTS 22, que está na portaria do Senatran, tá? Tem uma portaria do Senatran que homologa todas as combinações veiculares. Então, se acaso existir alguma combinação que esteja transitando que não esteja lá, ela não é homologada, tá? No caso aqui, é aquele cavalo bitruque, né? Um cavalo com 2 eixos direcionais e um semi-reboque com 3 eixos de carga. Limitado a 50 toneladas e meio, tá? Mais do que isso, tem que ser usada essa combinação. Então, essa aqui seria, né? Ainda bem que a gente tem pessoas muito experientes aqui na área, né? Contribuindo. A combinação recomendada, tá? E por que isso, né? Por que precisa desse veículo especificamente? Normalmente, os veículos que transportam rocha, blocos de rocha, eles são adaptados, né? O empresário ele não vai lá na Rondon e fala, eu quero comprar. Oi. Então, normalmente o empresário ele não chega na Rondon e falando assim, eu quero comprar um semi-reboque aí para transporte de granito. Normalmente vai comprar um graneleiro e vai ser adaptado, vai ser feita uma adaptação. Já compra pronto já? Ok. Então, já tem pronto também. Mas é muito comum fazer a adaptação. Antigamente? Tá. Não, perfeito, então. Ótimo. Fico feliz que seja assim. Mas, de um jeito ou de outro, muitos desses veículos adaptados ainda estão rodando. Ninguém sucateou eles, né? Venderam, o outro comprou, o caminhoneiro virou patrão, aí comprou o próprio caminhão e está lá trabalhando, está lutando aí, né? Para defender o pão com esse caminhão aí, com esse semi-reboque. Surgiu o implemento quarto eixo, certo? O implemento quarto eixo é para 58.500. Então, o que acontece? De certa forma, ele ficou pode ser por uma questão de lapso ali, na hora de revisar a resolução, né? Na hora que fizeram a revisão dela, a modificação, esqueceram desse detalhe. Mas o fato é que, hoje, se eu abordar um veículo quarto eixo transportando um único bloco de rocha, ele está incorrendo numa irregularidade. Tá? É o que está na lei. Fazer o quê? Artigo 237, em desacordo com as inscrições. Está bem em letras garrafais lá, que mais de 54,5 tem que ser aquele veículo ali. Está errado, está certo, não compete. Há que ficar claro que o agente fiscalizador, lá na ponta, ele não tem que ficar sopesando, ponderando a norma, não é função dele. A função dele é fiscalizar. Acho que teve um erro, eu acho incoerente, eu acho isso. Ele não pode fazer isso. É um aço de característica já intermediária elevada. Essas correntes elas são feitas para içamento de carga, elas obedecem normas bem rígidas de confecção e de teste, tá? Então, você não pode usar uma corrente comum, tá? E por que é elo curto? O que significa ser elo curto? Aquele espaço que tem ali no elo cabe exatamente 3 vezes a espessura do elo, são 39 milímetros. Então, você estica ela, fica a folga de um elo naquele espaço interno dela. Por que tem que ser elo curto? Quanto mais curto o elo, melhor ela se amolda a superfícies irregulares. Se o elo for quanto mais longo, ela menos vai se amoldar o bloco. Tá? Essa é a razão. Então, é necessário que seja a corrente especificada, com material com resistência adequada e com elo curto. Por isso que foi escolhido assim. Tá? Ganchos cleves na extremidade, né, que são aqueles ganchos, né, que pegam na trava.
Tensionadores tipo catraca, né? Básico, todo mundo conhece tensionador tipo catraca aqui, né? Não tem que explicar muito. E opcional, você pode colocar 2 barrotes para apoiar, né, para facilitar a operação de carga, descarga e distribuir melhor o peso na estrutura do veículo, né? São aqueles barrotes de madeira que ficam embaixo ali, altura máxima de 20 centímetros, tá? Vamos lá. Cada trava de segurança deve ter altura suficiente, né, e ser posicionada o mais próximo possível do bloco, de forma a tangenciar ou estar o mais próximo possível. E aí entra aquela questão, quanto é o mais próximo possível? É o mais próximo possível, né? Essa trava, o objetivo dela é que o bloco não desloque. Porque se o bloco se deslocar, ele vai comprometer o equilíbrio do veículo. E imagine uma massa de 35 toneladas sendo projetada contra uma trava dessas. Por mais forte que ela seja, né, eventualmente ela não vai suportar o impacto. Ela vai romper. Porque ela não foi feita para isso, para suportar o impacto dinâmico de 35 toneladas. Uma marreta de 35 toneladas batendo contra ela, né? Então, é por isso que ela não pode estar afastada do bloco. Ela tem que ter uma plaquetinha ali, né, que identifique quem fabricou essa trava, a carga de trabalho dela, que tem que ser de 10 mil quilogramas, e fator de segurança 2 por 1, ou seja, ela suporta o dobro, tá? Em tese. Mas por que precisa dessa plaquetinha? Vamos supor que aconteça um sinistro, né? Hoje a gente não chama mais acidente, tá? Hoje foi mudada. Hoje você fala sinistro. Porque acidente, ele transmite uma ideia de inevitabilidade. Acidente é algo que não podia ser previsto e que não teria como ser evitado. Sinistro, não. O acidente, a gente vai ver mais à frente aqui, né, o sinistro de trânsito, a gente vai perceber que ele tem várias causas que vão se somando, tá? E uma delas é determinante para que ele tenha acontecido. E o seu resultado vai depender do que nós estamos falando de veículos envolvidos. Quando a gente fala de um veículo de transporte de bloco de rocha, as consequências dele podem ser muito grandes, como a gente já viu. Então eu chego lá num sinistro de trânsito, que tem envolvido um bloco de rocha, e percebo que uma trava rompeu. A trava aparentemente boa, toda certinha, não tinha nenhum dano anterior, e ela não suportou alguma manobra eventual, né? O motorista precisou desviar de alguma situação e aquilo ali rompeu, o bloco caiu e causou uma tragédia. Quem fabricou aquela trava ali? Esse fabricante tem que ser responsabilizado, ela tinha que ter aguentado. Você percebe? Isso não tem plaqueta. Então é o dono do veículo, né? Quem mais? Então é necessário que seja. Não pode, essas travas não podem simplesmente ser feitas numa oficina de fundo de quintal. Tem que ter um projeto, tem que ter um engenheiro responsável que assine para que ateste os cálculos de esforço dela, de resistência, para que numa eventual situação em que se chega à conclusão numa perícia que aquilo ali que causou, vai ter que ser responsabilizado, não é? Não só o proprietário do veículo. O proprietário do veículo comprou de boa fé, não. Eu comprei do fabricante tal e ele garantiu que ela suporta, que ela está feita em condições para aguentar a carga de trabalho que ela foi projetada. As travas elas têm que estar devidamente, né? A trava do box é a visão inferior para os menores aprendizes, né? Que talvez não conhecem. Essa visão por baixo daquela trava ali, ela tem um pino que trava na estrutura do veículo, tá? E essa situação é muito comum a gente encontrar na fiscalização, infelizmente. Essa trava não está fazendo nada ali, não tem função nenhuma ali. Isso aí é totalmente irregular, né? E deve ser retido para regularizar isso aí. Esse bloco ele pode deslocar ali perfeitamente. Pode quebrar essa trava, o simples deslocamento do bloco, devido ao peso dele, pode desequilibrar o veículo, forçar o seu tombamento, tá? Essa situação aí, enquadramento no artigo 230, inciso 9º, equipamento obrigatório
sem equipamento obrigatório ou este estando ineficiente ou inoperante. No caso, está ineficiente. Ela não cumpre o papel dela, que é evitar que o bloco desloque. É muito comum a gente encontrar essa situação nas travas do bloco. A plaqueta totalmente destruída, elegível, ou totalmente sem ela. Artigo 237, sem as inscrições, informações, tá? E no caso da trava do bloco, ela não está devidamente travada embaixo, é uma infração de responsabilidade do condutor, tá? Artigo 69, sem a devida atenção e os cuidados necessários da segurança. Porque se o proprietário forneceu a trava do bloco, né, o caminhão tem lá o dispositivo e o condutor, por alguma razão, ele não faz o devido travamento, isso é responsabilidade dele. Aqui uma explanação melhor, né, mais detalhes, né, do que é o dispositivo de amarração. A gente tem lá o tensionador tipo catraca, né, tem lá os ganchos, cleves, com a travinha de segurança. Ali, ó, tem a travinha de segurança. Isso aqui é mais difícil de achar do que cabeça de bacalhau. É assim, você para o veículo de transporte de rocha, não tem esse raio dessa travinha aí no gancho cleves. A função dele é parte do equipamento, tem que ter, tá? Numa situação adversa que houver um abarroamento do veículo, alguma coisa, essa corrente sacolejar e ela folgar, se não tiver essa trava, ela vai desenganchar da trava, do gancho, né, da trava do bloco. Então, assim, é necessário. É uma bobagem? Não, não é uma bobagem. É um item de segurança, tá? E isso aí é relativamente barato. Isso aí você acha para comprar essa travinha aí, ó, para repor, sem ter que trocar a ligada. Não tem necessidade. Então não há justificativo para não ter, tá? Temos ali o tensionador tipo catraca, né? E a especificação da corrente. Vocês estão vendo ali? Tem a especificação dela, o diâmetro dela. Esse apontadorzinho está meio falho aqui. Tem toda a especificação dela, né, a espessura do elo. Durante uma fiscalização, é necessário que eu consiga identificar isso, tá? A corrente, quando ela obedece à norma, ela vai ter estampado lá, a cada 20 elos dela lá, tem lá o grau dela, né? Você vê estampado nos elos dela lá, o grau dela. E, além disso, ela tem também, normalmente deveria ter uma plaqueta identificando a lingada, que também é coisa mais rara de encontrar. Mas é necessário, é indispensável que tenha. Essas correntes elas têm que passar por inspeção anual, tá? Essa plaqueta ela identifica ali o ano que foi feita a inspeção, porque ela sofre desgaste. E ela tem um limite ali de desgaste permitido, né? Ela vai trabalhando ali um elo com o outro, vai atritando no transporte e aquilo vai desgastando com o tempo. Então, se eu tenho uma situação que eu tenho qualquer elemento danificado, ausente, né? No caso ali, sem aquela traveinha ali de segurança, 236 nono, ou algum elemento fora das especificações. Eu não consigo identificar o grau da corrente, eu olhei a corrente, ela não é elo longo, não é curto, não é 13 milímetros, né? Vai estar em um equipamento obrigatório em desacordo. Multa também, retenção para regularização. Isso aqui é uma visão já, né, do equipamento do conjunto, né, todo, né, montado. Essa é a situação que a gente normalmente encontra, que é o gancho sem a bendita travinha de segurança. Isso é muito comum, infelizmente. Como eu falei, 239, inciso. A corrente, ela não estando devidamente tensionada, tá? Artigo 169 também, infração de responsabilidade do condutor, que é dirigir o veículo sem a devida atenção e os cuidados necessários à segurança. O proprietário forneceu o equipamento, a corrente está lá, está tudo certinho, e é obrigação do condutor verificar o seu correto tensionamento, inclusive verificando durante o percurso que ocorre, né, durante o transporte, na vibração, pode ocorrer da corrente folgar. Isso deve ser verificado.
Tá certo? Ah, parei no posto ali para almoçar, vou lá dar uma verificada, vou tensionar. Faz parte do trabalho do bom profissional, do motorista. Não é só simplesmente conduzir o veículo. É a responsabilidade do transporte seguro da carga. E essa aí é a plaquetinha de identificação da lingada, que também é muito raro encontrar, infelizmente. Na ausência dela também é o equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN. Vamos falar agora sobre os critérios, a altura, que às vezes acontece muito também de ter alguma controvérsia, né, durante a fiscalização. A altura para amarração, né? A altura é a altura da trava, quando eu falo altura do bloco, tá? Qual é o comprimento mínimo de corrente mais catraca para poder fazer uma amarração eficiente do bloco. Eu tenho lá a trava, a altura dela, 3 elos de corrente, no mínimo, isso é no mínimo, mais o tensionador com seus ganchos encurtadores ali, todo o conjunto, e 5 elos. Então a gente costuma falar assim, a trava 3, catraca 5, 3 elos, a catraca mais 5 elos. Ah, Ravani, só ficou 4 elos, não deu 2 elos. Aí não atende. Por quê? Essa catraca, né, aquele dispositivo de tensionamento, ela não suporta esforços de flambagem, esforços laterais, torção. Ela só suporta tração. Se você resume muito essa quantidade de elos para poder ela ter flexibilidade para trabalhar só tensionada, ela vai acabar recebendo um esforço que ela não foi projetada. Tá? Ela vai receber um esforço lateralmente, que vai tender a flambar, a dobrar ela. E, obviamente, ela não vai suportar a carga que ela deveria suportar, que ela foi projetada. Agora vamos para aquele bloco inteira. A gente falou lá no começo que tinha blocos, chapas serradas e o bloco inteira. Né? O bloco inteira é aquele bloco com uma altura reduzida, que não dá para fazer aquela amarração anterior, eu não consigo colocar, né, a catraca mais 3 elos, mais 5 elos na amarração. Então eu vou fazer como? Eu vou ter a trava, 5 elos de corrente, e vai ser amarrado dessa forma. Os tensionadores vão por cima do bloco. Tá? Essa foi uma inovação que é interessante e permitiu transportar de forma segura, né, esses blocos menores. Tá certo? Então, essa é a condição mínima para o bloco inteiro. Ah, mas não deu, Ravani, deu só 3. Então, caçamba, container, tá? É outra situação. Não vai dar para transportar nesse veículo para transporte de granito. E, óbvio, de forma alguma pode ter sobreposição de blocos. Você não pode empilhar 2 inteiras. Isso é totalmente inadmissível, tá? Não podem ser empilhados. Vamos lá, blocos irregulares ou pequenos, né? Quando você tem um bloco de geometria que é totalmente irregular ali, que não vai dar para ser transportado de forma que as travas se aproximem dele de forma adequada, minimamente, né? Aí você vai fazer o transporte em container ou em caçambas metálicas, né? No caso ali, não sei se dá para ver bem a figura ali, mas é o interior do container, ilustrando ali que tem um bloco ali dentro, e você vai ter que travar ele de forma que ele não se desloque, com cunhas de madeira, né? Usar dispositivos para ele ficar firme ali. Porque numa curva ali, se esse bloco ele simplesmente tomba ali, ele leva a combinação, né? Ele vai desequilibrar totalmente o veículo. Aqui é a vista superior de uma caçamba metálica com vários, né, blocos ali, ou inteiras. Aquele ali do meio até parece que dava para levar tranquilamente naquele transporte normal, né? Você vê. E todos soltos lá dentro. Né? Todos soltos. Uma dúvida. Na legislação diz que o bloco, quando não permite amarração no veículo de transporte de rocha, ele deve ser transportado numa caçamba. Caçamba metálica ou container. Quando ele permite amarração no transporte, no carro de transporte de rocha, normalmente, ele pode ser levado também na caçamba ou é proibido? Pode não. Não poderia, não. Os blocos não pode ser transportado. Exatamente. Porque senão, não precisava nem ter mais veículo de transporte de granito, né? Não
Precisava, é só botar na caçamba e tá valendo. Agora outra dúvida. A caçamba, ela tem um limite de transporte ou você tem aqueles bloquetes pequenos? Bloquetes pequenos, que às vezes dá aí 3 toneladas, 4 toneladas, às vezes amostra. Tem 6 para trazer de uma pedreira. Uma caçamba pode trazer até 6 bloquinhos desses, pequenos? Sim, sem problema. Desde que você faça de forma que ele não fique solto lá dentro, Okay. travando ele. Aí você vai estar atendendo a legislação, tranquilamente. Tá? Vamos lá. No caso aqui, esse transporte aí na caçamba ali, está sem os barrotes travando ali, né? Os blocos estão soltos. Inclusive tem um ali que aparentemente teria que medir ele, né? Mas aparentemente ele poderia ser transportado no veículo convencional, né? Para granito. Está sem equipamento obrigatório, né? Sem o travamento. Não sei se seria interessante fazer uma pausa. Vocês querem? Vamos tocar, né? Ótimo. Então vamos lá. Vamos falar agora, gente, do transporte de chapas, tá? Transporte de chapas é o resultado do processamento dos blocos nos teares, ou aquele material sintético similar, né? É necessário, para o transporte, o veículo ele não precisa de nenhum requisito especial, né? Pode ser um veículo comum, carroceria aberta, um par de cavaletes metálicos, né? Que deve estar, se a carroceria for metálica, ele tem que estar unido à carroceria metálica, a estrutura metálica, fazer parte dela, ou se a carroceria é de madeira, ele tem que estar, esse suporte ali especial, ele tem que estar travado com um par de grampos de 7/8, ou 22 milímetros de espessura ao chassi do veículo, tá? É muito comum você se deparar com a situação desse suporte, ele está preso à estrutura de madeira da carroceria. Aí isso é temerário. Isso aí é uma fiscalização, foi verificado ali, ó, naquela seta vermelha, essa barra metálica tem um pino que está travando o suporte das chapas lá em cima, só que ela está parafusada na estrutura de madeira da carroceria, por 2 parafusos ali de 10, 12 milímetros, sei lá. Ou seja, não tem segurança nenhuma. Numa movimentação mais brusca, isso vai romper e a carga de chapa vai ser projetada contra os veículos que vêm no sentido contrário. Então, isso é extremamente perigoso, tá? Esse veículo ficou retido, foi para o pátio. Vou conhecer o pátio para regularizar isso aí. Isso é muito perigoso. Coloca aquele vídeo do... Vou passar um vídeo agora de uma fiscalização, uma operação que a gente fez. É aquele de chapa, transporte de chapa. Coloca ele, por favor. Fiscalização do transporte de rochas ornamentais. Verificando aqui, ó, apenas uma cinta, fazendo a unitização, precisaríamos de 2. E aqui embaixo, a fixação do suporte está solto. O grampo que deveria estar prendendo esse Risco de tombamento da carga. Grave. Novamente, apenas uma cinta no segundo. Pessoal, esse veículo, ele foi carregado no Espírito Santo, ele estava indo para Santa Catarina. Ele ia rodar milhares de quilômetros nas rodovias nossas. Realização do transporte de rochas ornamentais. Pode parar. Verificando aqui, ó, apenas uma cinta, fazendo a unitização, precisaríamos de 2. Além da irregularidade das cintas, ele colocou só uma cinta em cima ali, onde aparecia, né? Que aí você via, tem uma cinta e tal, mas a de baixo, a gente vai ver ali. De repente, ali, nessa fiscalização, eu salvei um monte de vidas e não estou sabendo. O que impediria disso aí tombar e atingir um ônibus, atingir um automóvel, causar uma outra tragédia, né? Então,
A gente brinca, até a gente comenta, por que tem as leis de trânsito? Porque as pessoas, elas precisam da lei para poder organizar a sua, o seu uso do espaço público. Se todo mundo se entendesse, não precisaria nem de lei. E por que tem a polícia? Porque as pessoas não seguem a lei. De certa forma, não teria nem emprego se todo mundo seguisse a lei. Eu estaria fazendo outra coisa na vida, não precisaria nem de polícia. Enfim, então vamos lá. Eu paro de grampos, fixando a estrutura do veículo. A carroceria, como a gente já viu, às vezes está desse jeito aí, ou normalmente por ignorância, ou sei lá. E ali, para fazer a fixação das chapas, ali nesses suportes, eu preciso de 2 cintas, no sentido longitudinal. O detalhe importante, essa cinta ela não pode envolver todo o conjunto. É cada face, cada suporte, cada conjunto de chapas com suporte, do outro lado a mesma coisa. E mais 2 cintas segurando todo o conjunto, na vertical. Tem lá a especificação, 50 milímetros no mínimo de largura, carga de 2.500 kg, força, um fator de segurança 2:1. Tá? Se estiver faltando, ou estiver na posição errada, infração do artigo 230, inciso 10º, que é equipamento obrigatório em desacordo. Transporte de chapas serradas na horizontal. É muito raro, mas eu já flagrei. Esse transporte é muito raro porque normalmente tem muito risco de quebrar, a chapa, não é uma situação muito favorável. Ela pode romper ali, trincar. Então, é importante que ela esteja fixada ali por 2 cintas de 10.000 kg força, no sentido transversal. Essa ilustração não está muito boa, não. Na verdade, ela deveria estar apoiada ali no painel dianteiro, porque aí ela tem a possibilidade de, numa frenagem, ela se deslocar. E ao se deslocar, ela atingir ali, ela pode até invadir a cabine do motorista. Então, é interessante que ela esteja travada, principalmente para não evitar o deslocamento para frente. Para trás não é tão crítico, mas para frente sim, tá? Um detalhe importante quando a gente fala de cintas têxteis é que elas têm que ter a etiquetinha com a identificação. A Havani perde e tal, aí tem que comprar outra, é igual pneu. Você compra o pneu, rola e gasta, aí você compra outro pneu, entendeu? Tem jeito, é igual fazer a barba. Vai a barba, cresce de novo, faz a barba de novo. Aqui é a mesma coisa, é um equipamento. Tem ali algumas pessoas dizem que tem aquela, você conta lá o número de fios, aí você sabe a resistência de cada cinta, mas isso não tem muito padrão não, tá? Então não é válido. O que conta é ter a etiqueta, naquela partezinha azul ali, e a etiqueta vai dizer, olha, essa cinta suporta tantos quilos assim, esticada, dobrada, com a especificação dela. É isso que conta. Se não tem, 230-10, equipamento obrigatório em desacordo. A única coisa que me garante a resistência dela, saber, é essa etiqueta do fabricante. Danos diversos, esse tipo de situação aí, desfiando, cortes laterais, amarrado, Eu nunca peguei um amarrado. Mas, infelizmente, pega assim, por incrível que pareça. Se o cara dá um nó ali, emenda, aproveita, de alguma forma. Então, isso não pode, são danos inadmissíveis. Ela não tem mais aquela resistência que o fabricante falou que está na etiqueta ali. Já era, está comprometida. Então, cinta danificada, equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. E, normalmente, o bom é que dá para regularizar no local. Geralmente, o motorista está guardando a novinha lá na gaveta, ele vai lá e troca, já regulariza no local e segue viagem. Até agora, eu falei dos requisitos do veículo, certo? De amarração da carga, de fixação. Agora, nós vamos falar do condutor. O que o condutor precisa
para poder conduzir um veículo de transporte de blocos de granito, blocos de rocha, né, ou chapas serradas. Ele tem que ser, obviamente, regularmente habilitado na categoria, né? Parece meio óbvio, mas esse tempo atrás a gente abordou lá um condutor vindo lá do Nordeste, ali em São Mateus, conduzindo uma carreta, um bloco, e ele tinha a categoria A apenas para moto. Incrível que pareça. Então é óbvio que precisa ser dito, né? Ele tem que estar habilitado para a categoria. Ele tem que ter o curso especializado de transporte de cargas indivisíveis. Eu acho assim, né, na minha opinião, tinha que ter um curso mais específico para transporte de rocha. Mas isso aí depende de um trabalho normativo, legislativo, né? De criar um curso específico, acho que é bem específico. Quando você fala transporte de carga indivisível, é um cenário muito amplo, né? Envolve muito tipo de carga. Então, acho que poderia ser criado, né, pensado até. Eu acho que até o SESC Senat talvez até tenha, de alguma forma, um pouco mais, um curso um pouco mais voltado, talvez, para rochas, não? Sim? Aí, perfeito. Está confirmando aí nosso amigo instrutor ali, ó. Show. Eu dei uma pergunta. Eu sou um dos instrutores que... Só espera o microfone para poder todo mundo ouvir a pergunta. Bom dia, né? Prazer, meu nome é Marcelo. Eu sou um dos instrutores que oferece o curso aqui de carga indivisível. E muitas das vezes, alguns motoristas vêm me questionar assim, ao longo da aula, ao longo do treinamento, qual é a finalidade de tanta segurança na amarração do bloco. Eles perguntam isso, né? Porque a maioria das pessoas que vêm atualizar o curso é pessoas que já estão muito tempo no ramo e já está acostumado de alguma forma a carregar o bloco de outras maneiras e a segurança vem. E eles falam assim, Marcelo, não seria para forçar, em caso de um acidente, a virar do tombamento do caminhão junto com o bloco? Eles me questionam sempre isso, entendeu? Na verdade, o tombamento do caminhão já é um acidente, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, e mais à frente nós vamos detalhes específicos aí com relação ao tombamento do veículo, é para que não ocorra o tombamento, né? Você simplesmente, não, vou deixar o bloco solto, porque aí o veículo não tomba, mas e aí o outro cidadão lá aqui? E o ônibus que pode ser atingido por esse bloco de rocha? O acidente não deixou de acontecer. De alguma forma, a consequência direta para o condutor daquele veículo de carga, direta, eu digo assim, para a integridade física dele, pode ser menor. Mas e o resto? E as consequências? Se a gente perguntar para o condutor daquele veículo lá em Minas, lá, o que ele faria de diferente para não 41 pessoas terem perdido a vida instantaneamente ali, será que ele teria feito algo diferente? Nós vamos ver um pouco sobre aquela situação ali. A gente vai ver que teve uma série de situações que se somaram e causaram aquilo. Eu não gostaria de alguma forma, me sentir minimamente responsável pela vida de 41 pessoas. Então, o importante é que a carga não caia e que o veículo não se acidente. Todo mundo chegando íntegro no seu destino, a carga, a economia circulando, as pessoas chegando em suas casas com vida. É isso que importa. Vamos lá, então ele tem que ter o curso especializado e o detalhe importante, registrado no RENASH, tá? Então, numa fiscalização, o policial vai abordar, não vai pedir, cadê seu curso, dá o certificado, não se fiscaliza dessa forma. Ele simplesmente vai consultar a CNH e lá vai aparecer o dado, vai aparecer que ele tem o curso, o 7CI lá válido, tá? Tem que estar ali. Mas eu estou com um certificado aqui e não apareceu. Certificado não é fonte de consulta, tá? Não é fonte de consulta. Porque se ele fez realmente numa entidade credenciada e ele fez a prova lá do Detran, ele foi aprovado, vai estar lá no RENASH dele, tá? Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Se acaso o condutor é flagrado aí sem esse curso, estando ele vencido,
né, artigo 627, inciso 7, ali, dirigir o veículo sem curso especializado, tá? Tanto chapa quanto bloco de granito, tem que ter o curso. E, de quebra, vai para o proprietário do veículo, para a empresa também, o permitir entregar, né, pós-condução do veículo ali, a pessoa sem o curso especializado. Então, isso são obrigações também do condutor, conforme já tinha adiantado, ele verificar o correto travamento dos blocos, o tensionamento das correntes, né? Não basta chegar, ligar o caminhão e ir até o destino e, cheguei, pronto, né? Não é assim, né? Se ele não verificou isso, a gente, na fiscalização, verifica que as correntes estão folgadas, que as cintas estão folgadas, não estão devidamente tensionadas. Artigo 69, né? Dirigir sem atenção, sem os cuidados necessários da segurança. Vou falar agora um pouco de tempo de direção e descanso. Pessoal, infelizmente ainda é muito comum, né, o motorista ele exceder o tempo de direção e ele se valer de substâncias psicoativas para ficar desperto, tá? O nosso cérebro, o nosso organismo, o cérebro ele precisa de momentos de descanso. Você dirige, cientificamente comprovado, tem estudos disso. Você ficar mais de 4 horas ali dirigindo ali, você entra num modo automático, você vai virando um zumbi. Aí a pessoa, eu não quero dormir, vou tomar aqui o famoso rebite, né, a fetamina. Além de estar destruindo a sua saúde, isso vai ter consequências graves, né? Além de poder desenvolver um vício grave, porque eu já, por experiência, eu já me deparei com situações de você olhar para o motorista profissional assim e você enxergar ele num contexto de Cracolândia. Você olhar para ele assim, ele é um ser humano com desordem nas vestes ali. Ele praticamente está exercendo a profissão dele com uma forma de alimentar o vício dele. Ele se torna um viciado naquilo, né? Então, sem dizer o risco que isso é a segurança viária. Já teve situação de eu ser acionado para eu ir lá no local, ali próximo à Metalúrgica União, ali em Ares, ali sentido norte, ali, onde surge uma faixa auxiliar ali, tinha uma carreta parada ali na subida ali, 9 horas da noite, mais ou menos. A gente foi lá, a equipe foi lá, foi verificar, começaram a procurar o motorista, cadê o motorista? Cadê o motorista? Meu Deus, cadê o motorista? O que aconteceu? Aí olhamos assim, vimos que a porta estava aberta, entramos, o motorista estava deitado na cama, ali na caminha, ali na boleia do caminhão, dormindo. Acorda, que foi? Acordou não falando coisa com coisa, assim, passou ali o efeito, né, do rebite dele, ele parou, ele estacionou, não sei onde ele achou que ele estava, e deitou ali e foi dormir. Isso é grave, né? Você tem um veículo aí de 50 toneladas ali de peso, ali, isso é uma ameaça muito grave à incolumidade pública, né? O dano que isso pode causar. Se fala tanto em controle de porte de armas e tal. A gente voltar um pouco no tempo ali, na França, lá teve aquele episódio lá do ataque terrorista, o cara usou um caminhão, o estrago que ele fez, né? Muito mais do que um revólver ali, Então, é sério, os senhores têm muita responsabilidade no trabalho ao conduzir um veículo dessa dimensão. Então, hoje, com aquele julgamento lá no STF, com a ação direta de inconstitucionalidade, não adianta, na fiscalização, ficar argumentando com o agente fiscalizador. Eu concordo, isso é muito tempo, é pouco tempo, eu não durmo isso, eu não durmo aquilo. Um sindicato de classe, dos senhores mesmo, do motorista, entrou com essa ação lá no STF e questionou, não está correto isso, por que o motorista tem que trabalhar tantas horas, por que isso, por que aquilo? E eles decidiram lá e pronto, está decidido. 11 horas de interrupto e pronto, é o que a gente vai fiscalizar lá na ponta lá. Não interessa se eu concordo, se eu não concordo. Eu não tenho opinião pessoal, né, no exercício do meu trabalho ali na fiscalização. Minha opinião pessoal guarda em casa. Ali hoje são 11 horas.
tentaram ali fazer alguns acordos coletivos, né? Alguns sindicatos se juntaram, mas o Ministério Público do Trabalho já se manifestou, isso não existe, isso é ilegal. Então é isso aí, hoje é isso aí. 11 horas, se abordou, verificou lá, o agente ele vai precisar verificar 24 horas da sua vida na direção. Então eu te abordei às 10 horas de hoje, eu quero ver a sua vida desde 10 horas de ontem, eu quero ver o tacógrafo ali, 24 horas. Ah, não, eu troquei o disco agora. Infelizmente, você tem que guardar o disco. Guarde o disco anterior, apresente. Tá? Não cumpriu essas 11 horas? 11 horas de retenção e multa. Mas não. O que eu pessoalmente, o que o agente ali acha, conta, tá? Não é relevante. E no caso ali, para transporte de carga, você não pode dirigir mais de 5 horas. Gente, dirigir 5 horas e 30 minutos direto é muito tempo. Né? Assim, você pegar um caminhão, ligar ele 7 horas da manhã e meio-dia e meio você está ainda ali, ó, dirigindo sem parar. É muito tempo. Não há mente que consiga manter a concentração ali. Mas beleza, para transporte de carga é permitido que você dirija até 5 horas e 30 minutos. Deu 5 horas e 30 minutos, você tem que fazer uma pausa de 30 minutos. Ou, se o agente, na hora de fiscalizar, ele observar ali no disco que numa janela de 6 horas você fez esses 30 minutos ali, em intervalos de 10 minutos ali, 3 paradas de 10 minutos, ok, tá valendo. Se não for observado isso, multa lá também, né, pelo 230, inciso 23, e retenção por 30 minutos, tá? No transporte de passageiros, né, que no máximo são 4 horas ininterruptas, tá? O tempo é menor, tá? Mas não é o caso aqui, né? Aqui nós estamos falando de transporte de carga. Vamos lá. Para burlar isso aí, normalmente, né, não vai dar para vocês perceberem ali, mas aquele ali são 2 discos em sequência, né, do tacógrafo de um condutor que foi abordado. Ele está praticamente um disco de vinil, está todo preto. Mais de 30 horas de condução. Né? E aí, quando você aborda um condutor nessa situação, você vai dar uma olhadinha, vai procurar uma cartela de rebite, alguma coisa, porque isso somado à condição dele, se o agente perceber que ele tem pupilas dilatadas, que ele está falante, que ele está disperso, que ele tem sintomas visíveis de estar sob influência de substância psicoativa, ele também vai ser enquadrado no artigo 306, tá? É o mesmo da alcoolemia, é a mesma coisa, tá? É a mesma situação. Ele não tem condições mentais de estar conduzindo um veículo de carga, tá? Então, enquadramento, prisão em flagrante, encaminhamento para o DPJ. Se ele não tiver sinais visíveis, tem lá a cartela lá, mas agora ele não está mais sob efeito, né? No caso, por porte de substância, tá? É um enquadramento. E por óbvio, né, ele vai também receber a multa ali do tempo de direção e descanso, tudo mais. Estado geral de conservação do veículo. Aqueles veículos antigos, né, agora, graças a Deus, agora o veículo já sai de fábrica já para transporte de granito. Mas os veículos antigos, a estrutura deles sofre muito por causa do peso concentrado. Então é muito comum você achar trincas, deformações em longarinas e tal. Então, se o agente ele verificar que existem danos estruturais, né, isso é passível de enquadramento no artigo 230, inciso 18 ali, no caso, é veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança. É o mesmo do pneu gasto, tá? Mesmo enquadramento do pneu muito gasto. Alterações em componentes, gente, isso aqui, ó, é extremamente grave, principalmente para o transporte de bloco de rocha. Tá? Essa situação aqui, ali, ó, aquele conjunto de suspensão ali, é daquele veículo envolvido naquela situação em Minas.
tá? Aquela tragédia em Minas. Aquele desenho esquemático ali é o projeto original da suspensão da Rondon, tá? Aquela ali é a suspensão original e aquela ali é a suspensão que o veículo estava. A suspensão, o projeto original, são 11 lâminas. Ele estava com 27, mais um calço, mais uma gambiarra, mais... Quer dizer, o transporte, nós vamos ver agora aqui à frente, a natureza da carga em si, né, o peso concentrado, você fala, estou transportando um bloco de rocha, tinha um ar de 37 toneladas nesse veículo. Um bloco de 37 toneladas. O equipamento que está transportando ele pesa 7 toneladas em média. O peso está todo no alto. Só de você olhar torto para ele é capaz dele querer tombar, dele virar ao contrário assim, porque ele é naturalmente instável, né? Aí você vai ver esses veículos, eles tombam, né? Aí vai ver lá no laudo lá, pericial, a causa do sinistro, velocidade incompatível. Não é que o veículo estava excedendo o limite da via, é que para aquele veículo, aquele equipamento, ele não podia fazer a curva naquela velocidade que ele fez, ele tomba. Essa situação, e normalmente, mexe-se assim na suspensão para quê? Para facilitar a entrada em campo, e a outra, para carregar mais peso, né? Para sobrecarregar o veículo, botar mais peso, e ele não ceder tanto. Então, essa aí é a situação encontrada lá. Tá? E, detalhe, uma alteração irregular, que não passou por certificação, não passou por vistoria. Vamos lá, conduziu o veículo com característica alterada, 230 inciso 7. Isso é extremamente grave, tá? Uma alteração muito de alto risco para a segurança viária. Isso aqui, pessoal, vou tentar explicar o contexto. A silhueta da esquerda é um veículo, um semi-reboque comum, na sua altura regular, com um bloco de rocha de 33 toneladas de peso, certo? Que está dentro do limite. Aquele ponto ali, se esse troço funcionasse, virar aí? Não, eu quero que ele projete o laser ali. Bom, enfim, aquele pontinho no meio ali do que seria o bloco, naquela silhueta, tá? Tá vendo ali? Aquele ali é o centro de gravidade do conjunto, né? O veículo em si, a parte de baixo aqui, ele não é um corpo sólido, né? Então, é calculado aqui, ele faz o cálculo, né, do centro de massa dele, aí pega o centro de massa do bloco, mais ou menos uniforme, e aí ele chega a um cálculo e diz, aqui é o centro de massa. Esse centro de massa aqui, quando você inclinar o veículo e ele passar, a linha passar do ponto de apoio, é um ponto em que o veículo ele vai tombar, ele não vai mais voltar. Então, a partir dali, naturalmente ele tomba. E aqui é um trabalho universitário interessante, um trabalho de pós-graduação feito na Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. Tem um trabalho interessante, em que eles fizeram uma propositura de um equipamento específico para o transporte de bloco de rocha. Então, eles fizeram cálculos e simulações, tá? Muito interessante o trabalho. E aqui é o veículo proposto com o rebaixamento, certo? O que isso proporciona? Isso faz com que o centro de gravidade fique bem mais baixo. E aí você percebe como está muito mais longe aqui, ó, no mesmo ângulo de 20 graus, aqui, ó, ele fez um ângulo de 20 graus, aqui o veículo já está tombando. Ele chegou a 20 graus de inclinação, ele vai tombar. Esse aqui não. Ele voltaria à posição normal se você parar de aplicar a força, tá? Por causa desse rebaixamento da altura. Mas isso eu estou falando da seguinte situação. O veículo na altura original de fábrica e um bloco de 33 toneladas. Se eu aumento a altura do veículo, se eu coloco um bloco com mais peso, esse centro de gravidade vai cada vez mais para o alto. E vai ficar cada vez mais fácil desse veículo tombar. Aí a solução é deixar o bloco solto, né? Percebem? Deixa eu
acho que tem o próximo aqui. Aqui, essa aqui é interessante. Eles fizeram, nesse mesmo trabalho, ele fala aqui, ó, que com 19 graus, quase 20 graus, é o ângulo de rolagem. Ou seja, a partir dali para o veículo original, em condições normais, ele estaria tombando. O veículo proposto seria 32, quase 33 graus, né? Ele fala mais ainda, que esse veículo aqui, o veículo original, altura original, bloco dentro do peso estabelecido na resolução, ele a 60 km por hora, o raio mínimo de curva que ele consegue fazer sem tombar é de 293 metros. Só para informação, o raio mínimo de curvatura admitido para os projetos rodoviários nacionais é de 230 metros. Ou seja, esse veículo em condições originais, ele tombaria a 60 km por hora numa curva normal, comum, que pode existir nas rodovias. Tá? Enquanto que o outro, ele curvaria a 177 metros. Eu estava acompanhando a inspetora Lívia, a gente estava vindo, a gente pernoitou ali em Rio Novo do Sul e viemos para cá cedo, né? E aí a gente passou pelo caminho por vários veículos de transporte de rocha, inclusive um chamou muita atenção. Ele foi fazer a altura do bloco, né? O veículo, a suspensão alterada, o bloco com altura, parecia que a altura estava maior do que a largura dele, né? Já estaria irregular, assim, muito alta a carga. Ele foi fazer a curva para fazer a rotatória ali de acesso àquela parte duplicada, né? E a gente viu ele inclinando, eu falei, vai tombar, isso devagar, de baixa velocidade. Ele inclinou, aí ele percebi que o motorista freou para poder, ele estava sentindo que ia acabar tombando. Então, assim, a solução adotada hoje, ela é muito instável, ela é perigosa. Os veículos utilizados hoje, nessa situação, eles acabam gerando esse risco e acaba parecendo que foi o motorista, foi uma falha de operação do motorista, e não é. Ele está dirigindo um troço que foi feito para tombar. Vou colocar um vídeo aqui agora, um vídeo interessante, eu achei muito interessante, para contextualizar um pouquinho, ilustrar essa questão de centro de gravidade. Pessoal, é um exercício interessante do que eu estava falando, é bem didático, principalmente para quem é menor aprendiz, ó, presta atenção, hein? O camarada, ele fez uma simulação ali, ele determinou o centro de gravidade é um bloco de madeira, como uma figura, como é um prisma homogêneo, ele simplesmente traçando retas assim, ele determina o centro de gravidade. E aí ele colocou essa linha aqui, tá vendo, ó? E aí ele está inclinando, fazendo a inclinação, forçando a inclinação do elemento, e vocês vão perceber que assim que a linha branca alinhar com essa linha aqui, que vai ser a normal com relação ao centro de gravidade, o bloco vai tombar, tá? Ele não vai voltar mais. Pode. Daquele ponto ali do lado direito. Antes da linha do centro de gravidade sair da base. Agora, o que ele fez? Ele adicionou um peso, né, uma massa na parte mais alta. E aí vocês vão observar que, ao invés de tombar a partir do momento que alinhar com o centro de gravidade anterior, isso vai acontecer antes. E por quê? Porque o peso no teto mudou o local do centro de gravidade. Olha só. Vocês perceberam que muito antes de chegar naquele limite anterior ele já tombou? E isso é interessante, que isso vale até para o seu automóvel. Às vezes tem aquele bagageiro de teto, né? Aí você coloca aquele trambolho lá em cima, enche de peso ali, seu veículo passou a ser mais instável, tá mais sujeito a capotamento, porque você mudou o centro de gravidade dele. Essa visão aérea ali é do sinistro que ocorreu em Minas Gerais, agora em dezembro, né? Final do ano passado. Aquilo ali isso aqui é o que era o ônibus, e aqui é o compartimento, o bloco de rocha. Conforme eu tinha falado no começo, né, mudou-se a palavra acidente para sinistro.
O acidente transmite uma ideia de alguma coisa eventual, fortuita, que você não teria muito o que fazer. Eu posso dizer para vocês, após ler o laudo final daquilo ali, da análise daquele sinistro ali, em que 41 pessoas perderam a vida, são 41 irmãos que não chegaram mais, 41 pais ou filhos, né, que estão ausentes, que tiveram suas vidas interrompidas ali. A narrativa desse sinistro aí ela é impactante. Você vai ver lá a gente descrever a projeção de corpos. Até a última vez que eu verifiquei, ainda tinham 2 corpos sem ser identificados ainda. Ainda não tinham sido sequer identificados. Então, a gente pode chamar isso aí de qualquer coisa, menos de acidente, tá? Alteração de suspensão, alterações irregulares, transporte irregular, condutor sob influência de substâncias. Então a gente, por isso que assim, eu fiz questão de estar aqui hoje, de aproveitar a presença dos senhores para transmitir essa mensagem de conscientização. Nós temos que, além das pessoas que estão aqui, que isso seja multiplicado. Vocês, como motoristas profissionais, conversem com seus pares, conversem com seus colegas que insistem. A gente sabe que tem... isso é relato de um instrutor do SESC Senat de São Mateus, em conversa com ele, falou que tem condutores que vão fazer esse CET-CE, o curso de transporte de cargas indivisíveis, que falam assim, eu prefiro que a carga caia, tal, deixe solto para... Isso... Realmente esse tipo de profissional ele tem que ou rever a posição dele ou ser alijado, fazer qualquer outra coisa na vida que não comprometa a vida de tantas pessoas, né? Uma hora pode ser um parente dele, um parente nosso, né? Alguém assim, e a gente tem que realmente, né, procurar. Eu acho que é interessante Cindy Rochas, de forma muito importante, chamou a gente para esse debate aqui, para conversar. Eu não me coloco numa posição de dono da verdade, muito pelo contrário, né? A gente tem que, de alguma forma, construir uma política, um esforço conjunto para que a gente consiga tirar um pouco essa chaga, né, há outros transportes críticos, por exemplo, igual você está comentando, né, bobinas de aço, por exemplo. As bobinas de aço são um transporte realmente de grande peso concentrado, mas você não encontra aí histórico de bobinas se desprendendo, caindo, atingindo ônibus. Qual que é a diferença, né? O que a gente precisa investir, né, desenvolver, se aproximar de entidades de pesquisa, né, IFES, UFES, né, e desenvolver um sistema de transporte mais seguro, aprimorar a resolução. Igual a gente já comentou, Ravani, você vê algum problema de um bitrem 9 eixos transportar bloco de rocha? Nenhum, não vejo problema algum, isso não afeta em nada a segurança, desde que ele faça dentro dos limites de peso, né, a carga corretamente estivada ali, tudo, né, dentro das normas, um veículo em condições, com um condutor regularmente habilitado, ele, né, respeitando o tempo de direção e descanso. É um transporte como outro qualquer. A quantidade de veículos que você vê transportando madeira, né, você tem um grupo, a gente tem um grande empreendimento ali no norte do estado, ali, que combinações e combinações circulando dia e noite ali, você não vê... normalmente são outros veículos que envolvem eles nos acidentes, né? Então há espaço para melhora, há espaço para se debater formas de aperfeiçoar isso e garantir que esse tipo de situação não ocorra mais, né? É um trabalho que não vai ser da noite para o dia, não vai ser assim tão rápido, mas tem que ser perseguido, tá joia? No mais, se alguém tiver algum questionamento, posso abrir a perguntas aqui, fiquem à vontade. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal,
o Núcleo de Segurança Viária, estão à disposição dos senhores. Todo mundo aqui, tá bom?